Bom dia, Raquel. Bom dia. Tens contigo uma Constituição pequenina, uma versão mini. É um livro pequenino que se pode transportar para qualquer lado, barato e útil, não é? É. Porquê é que tens uma Constituição? Eu tenho uma Constituição da República, que é assim uma coisinha muito, muito pequenina, cabe numa mão, e eu tenho uma mão pequenina, que se pode comprar em vários sítios, por exemplo, na Assembleia da República, e que é muito útil porque nos diz quais são as regras básicas em que se funda o nosso país. Diz, por exemplo, que Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade humana, na dignidade da pessoa humana e na vontade popular, e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E porquê é que eu trouxe isto, ando sempre com isto na carteira? E achas que é particularmente útil nesta altura que estamos a viver? Nós passamos umas eleições, temos um governo eleito com um programa político que foi legitimado democraticamente pelas urnas, que tem um programa político pelo qual o país deve ser governado nos próximos 4 anos, concordes ou discordes com essas medidas. Este é o governo eleito. Mas o problema é que, independentemente deste programa, há outro programa de governo para Portugal, com medidas concretas, portanto, medidas concretas de governo que afetam a vida de todos nós, ou seja, no trabalho, na saúde, na educação, nos impostos, nas reformas, que foi negociado pelo governo anterior e que teve a concordância oficial dos líderes deste novo governo, e esse programa de governo chama-se Memorando da Troika. Da Troika, como já disse aqui muitas vezes, que é constituída pelo FMI, pelo Banco Central Europeu e pela Comissão Europeia. E esse programa de governo foi dado como garantia à viabilização de um empréstimo de 78 milhões de euros a Portugal. E agora o que se passa é que nós estamos confrontados com este OVNI, este memorando, que não é nosso, e tanto não é nosso, que vai contra a nossa Constituição da República. Ou seja, por isso é que eu trouxe este documento fundador, que é a nossa lei máxima, que estabelece os princípios por quais se rege Portugal, está a ser posto em causa com este memorando da Troika. Quem é que diz isto? Quem diz isto é um dos pais da nossa Constituição, que é uma das pessoas que o escreveu, o professor Gomes Canutilho, que é a autoridade máxima neste assunto, e de quem eu tive a sorte de ser aluna quando estudei Direito em Coimbra. Diz também Afonso Oliveira Martins, que é outra personalidade de Direito com uma autoridade reconhecida. Ambos dizem que o programa das medidas que a Troika fez para Portugal e com o qual o atual governo concordou, vão contra princípios fundamentais da nossa Constituição. Por exemplo, o alargamento do conceito do despedimento por justa causa ou a revisão da lei do enquadramento orçamental. Ou seja, estas medidas são inaplicáveis porque vão contra a nossa Constituição. O que é que poderá acontecer? Com certeza que os partidos que concordaram com ela poderão tentar, na Assembleia da República, fazer alterações à Constituição para que possam ser aplicadas as medidas da Troika que eles comprometeram, face ao FMI, ao BCE e à União Europeia a aplicar, e das quais não falaram sequer na campanha eleitoral. Mas, como explicou o professor Gomes Canutilho, para alterar a nossa Constituição são necessários os votos de 2/3 dos deputados. E isto não é compatível com os prazos de aplicação rápidos que são exigidos pelo memorando por este programa da Troika. Isto é uma coisa que qualquer pessoa compreende, não é preciso ter estudado Direito. Não se pode alterar a Constituição, que é a lei fundamental do nosso país, a correr em cima do joelho por dar cá aquela palha. Demora tempo, sobretudo porque este programa de governo do memorando feito pela Troika não foi votado pelos portugueses. Portanto, a questão é qual é a legitimidade democrática para o fazer. Esta questão impõe-se porque é legítima a gestão do país através de um documento que foi assinado por um governo que não o sufragou? Isto é uma questão muito séria que quem estudou História foi ver, e mais uma vez o Gomes Canutilho falou disto. Nós não vivíamos nada assim desde os períodos da Guerra Civil do final do século XIX. O que se fez nessa altura, como vivíamos numa guerra civil, foi que os governos tomaram medidas contra a Constituição, as leis fundamentais, através de decretos ditatoriais. Fizeram o que chamaríamos um golpe de Estado. A diferença é que nós já não vivemos no século XIX e não estamos numa guerra civil. Portanto, qual é a justificação hoje, em 2001, num país que se diz uma democracia, para se fazer o mesmo? Com que legitimidade é que se podemos aplicar medidas que vão contra os direitos consagrados na Constituição e que não foram votados pelo povo português? E isto eu acho que não é mesmo preciso ter estudado nem História nem Direito para perceber. Não é preciso sequer ter estudado. Como é que 3 partidos que se comprometeram a cumprir um memorando com medidas políticas para Portugal, medidas feitas por estrangeiros que nenhum de nós elegeu, eu nunca votei para eleger as pessoas que mandam no FMI, no Fundo Monetário Internacional, nem no Banco Central Europeu. Nem eu. E ainda pior, essas medidas vão contra a nossa Constituição que os deputados devem honrar. E estes 3 partidos vão aprovar e executar estas medidas inconstitucionais com que legitimidade democrática? E nós, cidadãos e cidadãs deste país, podemos aceitar que se executem medidas contra a nossa Constituição, sem sequer possamos decidir num referendo se queremos ou não? Isto é aceitável numa democracia?
É porque a democracia, a base da democracia, é o respeito pelas regras que garantem a igualdade do tratamento de todos os cidadãos pelo Estado. Ou seja, temos todos os mesmos direitos perante a lei. A democracia existe porque se baseia nas regras que estão na Constituição. Portanto, até que ponto é que um sistema que se diz democrático pode pôr em causa e desrespeitar as suas regras básicas? Se nós não respeitarmos estas regras da Constituição, o que é que acontece? Então, o que é que se transforma Portugal? É a República das Bananas. Porque ir contra a Constituição é realmente uma forma de golpe de Estado com imensas diferenças, mas com semelhanças com o século XIX. Portanto, a meio da nossa democracia, eu acho que é vital que os nossos governantes e deputados se lembrem que já não vivemos no século XIX, que os decretos ditatoriais terminaram, felizmente, com o 25 de Abril, que restaurou a democracia. E perante esta crise, qual é a saída que restitua aos portugueses a dignidade de existir? Há outras soluções? Há.